foi bom você ter tocado nisso, porque é um ponto que causa muito sofrimento também, a idealização, a romantização, do viver fora do Brasil e a experiência na realidade, né. Às vezes leva um tempo em terapia para a gente ir desconstruindo, né, alguns ideais, algumas ideias mesmo que se tinham preconcebidas daquele local, para de fato começar em cima da realidade, da experiência real. Hoje eu vou conversar com ela, que é imigrante há 5 anos, já morou na Holanda, já morou em Portugal, é psicóloga clínica e hoje ela atende principalmente imigrantes. Bem-vinda, Caroline. Obrigada, Marcelo. Olá, pessoal. Para a gente começar esse podcast, primeiro eu queria conhecer um pouquinho da Caroline e a gente vai falar talvez aqui sobre algumas abordagens da saúde mental do imigrante, mas primeiramente eu queria conhecer um pouquinho a Caroline. Caroline, você é de onde no Brasil? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite também e dizer que é um prazer estar aqui. Eu sou de Goiânia, Goiás, bem do centrão, Planalto Central, e hoje eu estou em Portugal. E como que foi essa decisão de imigrar? Bom, como eu falei, eu sou do Planalto Central, bem isolado. Todo mundo que eu conheci toda a minha vida foi ou era do Centro-Oeste ou era de Minas Gerais, né? Tem toda aquela coisa de estar vivendo o dia a dia muito repetitivo. Então, desde criança, eu tinha o sonho de conhecer novas culturas. E aí eu posso dizer que a minha motivação inicial era esse contato com outras culturas, em outro lugar, com outras línguas, mas eu migrei 2 vezes, então eu tive motivações diferentes em cada uma das vezes. Eu fui primeiro para a Holanda e lá eu queria aprender uma nova língua, praticar o inglês, né, que os holandeses falam bem inglês e eu achei que ia funcionar esse negócio aí. E queria sair um pouco do Brasil, da vida em que eu não me sentia segura, como mulher, principalmente. Eu acho que as motivações principais para a Holanda foram essas. Mas para Portugal, eu vim para estudar, para fazer o meu mestrado, para constituir carreira aqui na Europa mesmo. Você morou quanto tempo na Holanda? Eu morei um ano, eu fiz um programa de au pair, que para quem não conhece é um programa em que você é babá, mora na casa de uma família e cuida de crianças, e ao mesmo tempo estuda, né? Então, foi isso que eu fiz e por isso eu tive só um ano, queria continuar e aí não tinha como, eu tive que voltar para trás. As pessoas em Portugal, elas talvez sintam essa diferença cultural, porque ela existe também, mesmo sendo um país mais parecido com o Brasil, em questão de clima, de língua, mas a Holanda ela é bem diferente, assim. Como que foi a sua adaptação na Holanda? A minha adaptação na Holanda, o que eu lembro, assim, de mais marcante, foi que eu cheguei lá sem saber o holandês. E eu morava numa cidade em que as ruas elas eram circulares, né? Diferente lá da minha cidade, Goiânia, quem de cidade assim vai saber, né? Que é tudo reto e volta, né? E lá era circular. Então, eu me perdi, eu não podia contar com a bateria do meu celular, que não era confiável. E aí eu achava as palavras, os nomes das ruas todos iguais. Então, eu passei por isso, né, várias e várias vezes, né, tudo terminava com N. Eu falava: "Gente, termina do mesmo jeito, não vou decorar o início da palavra", né, isso assim, eu falo disso porque me gerou muito transtorno, né, de, perder horário de compromisso, né, de, ensinar inclusive para as pessoas erradas, até o final do meu ano eu estava ali ainda errando, né. Então eu gosto de dizer que tem coisas que a gente não se adapta, e eu acho que eu não me adaptei às ruas circulares, né, as ruas que não são retas, que eu se eu pegar uma rua eu vou voltar para ela, né, de alguma forma. É difícil de sair.
Aqui essa questão da geografia ela é bem diferente do que a gente é habituado no Brasil mesmo, assim. E em Portugal, qual que foi a sua principal dificuldade na adaptação? Por incrível que pareça, ou não, né? Porque quem é daqui sabe, quem está aqui em Portugal enquanto imigrante que fala a língua portuguesa, foi com a língua, porque no Porto se fala mais rápido, né? Se fala às vezes com a boca mais fechada. Então eu tive muita dificuldade de entender. Até hoje eu tenho, não vou mentir, estou com 4 anos e ainda tropeço muito. E com os portugueses, com a xenofobia, né? Mesmo. Eu não passei por isso assim de maneira marcante na Holanda e eu sofri muito com isso aqui, desde o início, desde quando eu pus meu pé a primeira vez, né? E tive que passar por uma imigração aqui em Portugal. Eu acho que foi o mais difícil para me adaptar, assim, e que eu acho que nem se é adaptável, né? Nós não temos que aceitar e nem nos acostumarmos com isso. Mas foi com certeza essa questão. Eu passei um tempo também em Portugal, fiquei 5 meses justamente na cidade do Porto. Eu senti bastante isso em Portugal, assim, mais do que na Bélgica, do que na Holanda, que são países que eu já morei também. Apesar que existe também, mas no Porto ela acontece de forma muito mais recorrente. No Porto não, em Portugal ela acontece de forma muito mais recorrente. Uhum, Talvez até por uma questão dessa do colonizador mesmo, né? De se ver como colonizador, não sei. Teria algum aspecto psicológico assim que explica esses casos de, por exemplo, de xenofobia? a gente pode pensar de várias lentes, né? Eu gosto de ir pelo caminho assim, que a gente olha para o comportamento de uma sociedade, né? Por isso que eu gosto de dizer que a gente precisa de conhecer a história das relações entre os países, né? Quando eu vou dar formação, ou que eu vou falar disso com outros psicólogos, é, e você tem pacientes imigrantes, né, é muito importante a gente entender da onde sai o imigrante e aonde chega, né? Então, por exemplo, relações entre Portugal e Brasil. A gente tem que conhecer a história, saber o que como é que é o imaginário do brasileiro em Portugal, na Holanda, nos Estados Unidos, né? E aí isso vai diferenciar de cidade para cidade, né? Num país mais extenso, mas a forma como uma sociedade por inteiro se comporta em relação à sua própria história é muito importante para aspectos psicológicos, né? Que a gente chama de subjetividade, que é o nosso mundo interno. A forma como a gente pensa, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente sente, né? Então, se a gente for olhar a relação que um povo estabelece com a sua história, né, a gente vai entender um pouquinho melhor se vai ter ali uma propensão para a xenofobia ou não, né? E no caso de Portugal, isso é bem claro, quando a gente olha, por exemplo, o fato de que nas escolas não se estuda, né, o que foi uma colonização e o que é um período neocolonial, né, a escravidão moderna, né, que é o que acontece a realidade de muitos imigrantes. Então, não a história não é revista, então ela é repetida. E aí a gente pode entender um pouquinho melhor como que os portugueses se relacionam com os brasileiros, com o imaginário, né? Com uma forma de ver os brasileiros muito específica e engessada. Uma observação sobre o que você falou que foi a sua principal dificuldade, que foi a língua. Quando eu estava em Portugal, eu ouvia muitos relatos no sentido de ah, a minha filha ouviu na escola que ela fala português errado, ou que o português que ela fala é feio. Eu via muito isso, essa questão dos portugueses acharem que os brasileiros não falam português. É um português, é diferente. Sim, assim como se você pegar Cabo Verde ou outro país que fala português, é diferente. O sotaque, algumas palavras são diferentes.
mas eles têm essa apropriação de achar que o português é a língua exclusiva deles e de não aceitarem mesmo que existem outras formas de se falar. Por exemplo, o inglês. O inglês que se fala na Inglaterra não é igual ao inglês que se fala nos Estados Unidos. Sempre vai ter essa diferença, assim. Até algumas palavras mesmo. Eu não sei se isso acontece, por exemplo, com alguém que sai dos Estados Unidos e vai para a Inglaterra, se sofre esse tipo de coisa, mas em Portugal eu percebia que tem muito isso com brasileiros, principalmente com brasileiros, que são, se eu não me engano, a população maior de imigrantes em Portugal são brasileiros, se comparar com Cabo Verde ou outras. Eu considero, né, que essa questão de ter uma língua, né, quando você chega em Portugal, vamos usar esse exemplo, em que os portugueses falam que a língua falada pelo brasileiro é diferente, sendo que não é, né? O que é diferente não é a língua, mas é o sotaque, a forma de dizer, né, expressões e tal, que faz muita diferença mesmo, né? Mas a forma como o português se posiciona, né, com esse desnivelamento, né, de olhar para o outro que vem, inclusive de uma ex-colônia, né, como aquele que é inferior. E essa é uma lógica muito eurocêntrica. Né? É muito importante a gente entender isso, porque não acontece só em Portugal. Né? Se a gente for pegar outros países, né, que a gente pode pegar a Holanda, inclusive, né, ou Alemanha, né, eu acho que Bélgica tem mais línguas, talvez é um pouco diferente, não sei se é que vai dizer, mas que tem essa ideia de que a língua precisa ser aprendida, porque você está aqui a qualquer custo, a nossa língua é a melhor, né, e tal, ou que tem uma importância maior, mas o contrário não acontece, né, de tentar aprender a língua da pessoa que chega, né? Então isso é importante a gente ver pela ótica da lógica eurocêntrica, né? Que se eu estou impondo uma adaptação, né, pela língua, seja pela cultura, pela forma de viver, isso a lógica eurocêntrica se fazendo presente. Você, como psicóloga e atendendo imigrantes, o que você ouve de principal dificuldade assim dos imigrantes na aculturação? Tem tem muito sofrimento envolvido em relação a não sentir que tem espaço, a não sentir que tem espaço assim. Não quando o imigrante vai lá e aprende a língua, né, e tal, e ironicamente a gente chama do bom imigrante, né? Mas sentir que não é visto na sua peculiaridade, na sua cultura, né, ali de ser enxergado. Dando um exemplo, vou pegar a questão do sair muito em grupos, né, de brasileiros. A gente, geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente valoriza muito a socialização e sai em grupos, e aí nisso pode estar falando mais alto, né, o que em muitos países da Europa é visto como uma questão de desrespeito, né, e tal. Claro que isso varia. Mas ali a gente tem que perceber que por exemplo, o brasileiro é uma pessoa que é do coletivo, né? Já na Europa tem essa lógica mais individualista e tal. E eu vejo que nos meus atendimentos tem muito essa assim, nossa, eu, de se sentir incompreendido mesmo, não visto, né? Eu acho que isso é um ponto. Outro ponto que aparece muito é a saudade, né? A inegociável saudade, porque não tem substituição, né? Por uma avó, por um avô, por uma mãe, por um pai, para um amigo, né? E aí a saudade bate. Às vezes a pessoa, quando ela vai emigrar, ela se concentra muito em coisas muito óbvias, talvez. Por exemplo, eu tenho que saber a língua do país. Claro, você tem que saber que senão você não se comunica. Eu tenho que tirar meus documentos. Como que eu faço? Questão de documentação. E aí como que eu consigo um emprego? E a gente concentra muito nisso e a gente deixa passar algumas coisas que não são tão óbvias mesmo, assim, por exemplo,
dessas questões psicológicas, a saudade. Acho que as pessoas, quando elas estão se programando para imigrar, elas não pensam tanto na saudade que elas vão sentir, ou, por exemplo, que elas não vão ter o almoço de domingo com a família, ela não vai encontrar os amigos para ir para a balada, ou não vai sentar com os amigos na mesa do bar no final de semana, tomar uma cerveja. Acho que esses Ou comer o pontos, pastel, a feijoada. pois é, vou na feira, qualquer coisa. Você não pensa muito nesses aspectos, até porque você fica muito. As pessoas elas pesquisam muito por rede social, Instagram, e o Instagram é maravilhoso. Por exemplo, alguém que vai imigrar para Holanda ou para Portugal, ela vê as fotos daqueles perfis das pessoas que estão indo lá, e aí são aquelas fotos bonitas. Pô, a primavera na Holanda é maravilhosa, cheia de flores, os canais, sol. E aí ela não para para pensar que ela vai passar 3, 4 meses com chuva, céu cinza, frio, temperatura abaixo de zero, neve. E algumas coisas vão passando e acho que é um pouco disso. As pessoas pesquisam muito pela rede social e veem só o lado positivo. Isso foi bom você ter tocado nisso, porque é um ponto que causa muito sofrimento também, a idealização, a romantização do viver fora do Brasil e a experiência na realidade, né? Às vezes leva um tempo em terapia para a gente ir desconstruindo, né, alguns ideais algumas ideias mesmo que se tinham preconcebidas naquele local para de fato começar em cima da realidade, da experiência real, né? Uma que aparece muito é em relação à educação, né? Quando vem fazer faculdade, estudar, né? Escola e tal. A gente tem a ideia no Brasil, não sei se você também tinha essa ideia, né? Eu tinha, pelo menos, de que toda a educação aqui ela é melhor, né? Tem mais qualidade e tal, é uma grande oportunidade de vir estudar e tal. E é mesmo, não deixa de ser. Mas a gente, acho que o que acontece muito é que os brasileiros aprendem que no Brasil a gente também tem boas escolas, né? Boas universidades. E que não é assim, a gente não é tão vira-lata assim. Né? Uma coisa que eu, hoje em dia, eu já não gostava dessa frase, é falar, isso não vai dar certo no Brasil. É se colocar muito abaixo e falar, não, lá funciona, mas aqui a gente não é capaz. Eu acho que tem muito, às vezes, esse aspecto do brasileiro mesmo se colocar um pouco abaixo, não é nem por questão consciente mesmo, assim, é pela questão de subconsciente, é do que foi falado a vida inteira e que a gente ouviu a vida inteira. E eu mesmo cresci ouvindo isso. Eu lembro que quando eu cheguei, o primeiro país que eu fui morar foi a Bélgica, e aí no primeiro dia que eu saí para caminhar na cidade, era uma cidade pequena, chama Mons, uma cidade muito maravilhosa, foi uma cidade que Van Gogh se descobriu artista, então é uma cidade muito artística, foi capital cultural da Europa em 2015. O Cobra, que é um grafiteiro brasileiro, esteve lá agora recentemente fazendo um grafite maravilhoso. Mas aí eu sentei na praça e aí eu vi um carro todo. Provavelmente ele sofreu um acidente e o carro estava todo colado com fita. E aí eu fotografei na época, eu não fiz post nem nada, mas é isso. De brasileiro acha que gambiarra, fala, não, isso aqui é no Brasil. Não, aqui tem também. Aqui tem rua suja, tem lixo na rua, tem os aspectos positivos, é lógico, e tem os aspectos negativos. E Gente mal-humorada, gente que tapeia o trabalho, né? exatamente. Tem golpe, tem roubo. Golpe. Não chega. Aqui o roubo é diferente. Não é nem roubo, né? Aqui acontece muito furto na Europa. Aqui na Holanda tem. Eu lembro de uma foto que eu vi, alguém colocou, e na hora eu lembrei, porque eu morei no Rio de Janeiro um tempo da minha vida, durante 3 anos. E aí tinha o pneu da bicicleta, um cadeado, mas eles tinham tirado o quadro e levado o resto da bicicleta e deixado só o pneu preso. E é uma coisa que acontece no Rio de Janeiro que acontece na Holanda. Aqui
conheço pessoas que tiveram bicicleta furtada. Na Bélgica, eu tive, dentro do meu prédio, levaram um carregador de celular. Eu falei, cara, um carregador de celular, cara. Levado dentro do Eu, meu eu prédio. sei, eu sei o sentimento, porque eu tive a minha luzinha da bicicleta, as duas novas, roubadas também, né? Sem esperar. Não quer dizer, não, nem se compara, né? Um furto Sim, desse com algo que envolve violência física e tudo. sim, aqui não vai ter alguém que vai chegar com uma arma, vai te abordar na rua. Isso, eu nunca conheci pessoas que passaram por isso, mas não é um mundo perfeito também. Acho que a Uhum. gente tem que desmistificar um pouco isso de achar que vai migrar. Não, a Europa vai ser tudo lindo. Tem os pontos positivos, claro, senão a gente não estaria aqui. E tem os pontos negativos também. A segurança ela é relativa, porque não é só sobre ser furtado, ser surpreendido ali com uma arma, com uma faca, né? Até porque é legal falar disso, porque é o que muitos brasileiros esperam quando chegam na Europa. Não ter que lidar com isso mais. Só que existe a falta de segurança simbólica, né? Que é essa falta de segurança, assim, de saber que a imigrante vai chegar, que no caso de Portugal, você vai chegar nos órgãos públicos, né? Nos locais onde você vai usufruir de algum serviço, e os portugueses vão saber que você é brasileiro e vai te tratar diferente por isso. E esse diferente muitas vezes é violento, né? Ou por você ser negro, você também vai ser tratado diferente, né? E de maneira violenta. Então, a segurança, né? Tem a insegurança simbólica também, que muitas vezes quando a gente vem tão desesperado para, nossa, eu só quero poder sair na rua com o celular na mão à noite, sozinha, ok. Mas além disso, vão ter outras coisas que a gente vai enfrentar, né? Que não, às vezes não é colocado no cálculo. Você já passou, por algum caso assim de xenofobia mais grave, assim? Eu me lembro de um na Holanda e aqui em Portugal todo dia, né? Todo dia quando eu saio na rua é um. Eu já tive com o meu senhorio, né? Que é a pessoa de quem aqui a gente fala que é a pessoa de quem você aluga o apartamento, né? Que ameaçou invadir, eu pagando tudo certinho, tudo cuidando do apartamento bonitinho. Ele tinha a chave do apartamento, ele queria invadir na hora que ele quisesse, eu morando lá sozinha e tal. Eu tive problema com ele, eu já tive problema com o sistema de saúde aqui, né? Com médicas, né? Que me trataram como se eu fosse uma prostituta, né? E aí, né? Não vou entrar nisso aqui agora, mas esses foram os casos mais graves, e aí tem as maneiras mais sutis, né? De praticar xenofobia. E essas é sempre, né? Principalmente em relação à forma de falar. Já teve uma vez que eu entrei num bar e queria ir que a gente fala casa de banho. E, mas no Brasil a gente fala aonde está o banheiro, né? E aí, depois de ter comprado, né, ter feito uma compra no bar, eu falei, onde está o banheiro? Né? E a pessoa que estava me atendendo começou a brigar comigo, porque aquele não era o português certo, e falar de maneira rude, né? Assim, um dia em que. Isso a gente fala, às vezes, quem está escutando que não é imigrante, né? Fala, mas só dá uma resposta, né? Se defender e tal. Mas quando isso acontece várias vezes, e até quando você não está esperando, igual nesse dia eu estava. Eu acho que era um feriado, então eu estava super leve, né? Eu não estava pronta para me defender, assim. Então, quando pega a gente de surpresa, é mais dolorido, assim, é mais sofrido. Dos pontos positivos, assim, o que que você gosta muito em Portugal? Em Portugal, eu gosto muito do acesso à cultura brasileira, né? Como nós somos muitos aqui, mas aí não é de Portugal, né? Aí eu tô falando, mas é uma coisa que existe aqui, né? Muitos brasileiros, muita comida brasileira, muita música brasileira, né? Eu até brinco que eu assisti mais Gilberto Gil e Caetano Veloso em Portugal do que eu assisti no Brasil, porque eles não chegavam lá em Goiânia. Mas de Portugal em específico, eu gosto da comida, eu gosto do clima. No Porto eu não posso falar tanto, porque é bem chuvoso, mas se for pensar a nível Europa, né, a gente tem um verão mais longo mesmo.
né? E também do custo de vida, apesar disso estar mudando, né? Não é mais tão vantajoso assim, mas quando eu cheguei era um ponto positivo. Curioso você falar também da comida. Eu lembro quando eu cheguei em Portugal, eu fiquei 15 dias no Alentejo. Não sei se você conhece a região do Alentejo. Uhum. E aí era mesmo uma vila e a comida típica era batata e ovo. Arroz, batata e ovo. Eu falei, gente, é horrível, assim. Tudo era batata e ovo, batata e ovo, batata e ovo. Muita Mas era batata, né? arroz, batata e ovo e ovo, batata com batata e ovo, batata, ovo e batata. Vinagre, Tudo, vinagre tudo. na batata. Mas é lógico, tem comidas muito boas. Eu lembro que eu fui comer uma feijoada e aí isso não era mais na Alentejo, se eu não me engano, era em algum, Setúbal ou Almada, Lisboa, não Uhum. lembro. Perto de Lisboa. E aí eu fui comer uma feijoada e aí chegou um prato assim, eu falei, ué, isso aqui não é feijoada que eu conheço, né? Porque em Portugal existem dois tipos de feijoada. Existe feijoada, que não é a nossa feijoada. Exatamente, que é com frutos do mar, era deliciosa. Acho que foi a melhor comida que eu comi em Portugal, assim. Eu não me arrependi, mas depois eu descobri que tinha a feijoada transmontana, que é mais parecida com a nossa feijoada no Brasil. De prato, assim, o que você acha muito bom, assim, em Portugal, da comida, já que você gosta da comida portuguesa? Definitivamente bacalhau é meu favorito, né? De sal, bacalhau de doce e o pastel de nata. Realmente é muito gostoso, quentinho. Eles não gostam de esquentar, né? Já brigaram comigo porque eu pedi para esquentar. Mas quando tá quentinho é uma delícia. Você conhece a festa do Porto, do São João do Porto? Aham. Eu fiquei meio traumatizado com peixe, eu confesso. Ah, com a Porque, sardinha. sim, nossa, foi realmente um trauma, assim. Aquele dia, eu ia comer uma sardinha, falei, não, vou comer uma sardinha na brasa, mas aí você sente aquele cheiro o tempo todo, assim, falei, não. De festividades, assim, no Porto ou em Portugal, assim, você gosta das festas portuguesas, das tradições portuguesas, assim, o que que mais... Olha, eu me surpreendi porque realmente a maior festa deles é o São João, né? Aqui no Porto principalmente. Mas realmente, assim, às vezes quem está escutando fala, nossa, ela só fala do Brasil e tal. Mas é que aqui em Portugal a cultura brasileira é muito marcante. Os festivais, muitos dos importantes festivais aqui, eles são organizados por brasileiros, né? Nesse final de semana vai ter um aqui no Porto, né? De artistas em geral, porque não são só músicos, negros, e aí de todos os países falando em português, Cabo Verde, Moçambique, Brasil, até de Portugal também. Então, quando eu penso em Portugal, eu penso nesses festivais musicais, nesses eventos que são brasileiros. E aí, quando eu falo isso, não é só porque eu procuro coisas, eventos brasileiros, porque realmente é um país muito que depende muito culturalmente da gente, assim, né? O que você sente mais falta do Brasil? A minha pamonha, lá de Goiânia. Nesse tempo de inverno, a pamonha, sem dúvida. De comida, né? Eu tô aqui falando de comida. É disso que você perguntou? E de uma forma geral, assim. Do nosso povo, assim, do jeitinho de falar, né? Eu faço exercício físico num lugar que tem muitos idosos. Uma idosa portuguesa chegou até mim, ela só falou olá, olá, e aí eles já veem que nós somos brasileiros, às vezes pela forma de sorrir, ou o próprio olá já diz. E ela virou para mim e falou: és brasileira, porque a forma como fala é muito carinhosa. E nós portugueses falamos de maneira rude, não é mesmo? E ela ali reconhecendo essa diferença, eu achei tão interessante, porque não é só a forma da gente dizer, muitas vezes, que ela é carinhosa, é amorosa, né? E é cuidadosa, eu acho, né? Mas é a forma da gente tratar uns aos outros, né? Realmente tem muita violência, tem muitos marcadores, né, de sofrimento no Brasil sociais, assim. Mas, no geral, a memória que eu tenho do Brasil, né, da minha cidade de Goiânia, inclusive,
são das pessoas se tratando bem nos serviços, de maneira geral, comparado com Portugal, né? De você ter dúvida e ter sempre alguém para responder, repetir, né? Aqui é como se você não pudesse nunca errar, não pudesse nunca perguntar, né? E eu acho que isso vem muito da camada imigrante também, do fato de ser imigrante, você também não tem direito a errar, né? Tem esse aspecto. Se você tivesse toda a bagagem que você tem hoje, você teria feito alguma coisa de diferente na sua imigração? Eu teria questionado o discurso hegemônico que me foi entregue desde pequena, assim, que aqui é muito, tem muita propaganda, né? Quando a gente vai estudar a história da relação Portugal-Brasil mais recente, existiram, né? Existem políticas públicas para fazer um marketing de Portugal no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que eu teria questionado mais e procurado outros discursos, né, outras experiências, ter ido direto na fonte de quem está morando aqui, né, para não. Para talvez tentar cuidar dessa frustração, para me frustrar menos, né? Não sei se isso seria possível, mas eu fico pensando por esse lado. E você faria tudo novamente? Sim, eu me faço essa pergunta muito. Às vezes a minha resposta é não, não faria. Às vezes né, eu faria. Então não é muito linear, já estava falando agora há pouco em relação a não, porque você ainda é imigrante, então tem aspectos positivos, mas não é sempre assim, a gente não tem essa certeza de que quer continuar sendo imigrante o tempo todo. Eu acho isso importante de comentar, assim, do quanto no geral, né, a nossa vida não é linear, não segue uma lógica cartesiana, mas enquanto imigrante, mais ainda, não é nada linear, né? Num dia você está amando ali a sua vida, poder estar viajando, talvez, isso é um aspecto, né? E no outro, eu vou embora, eu tenho certeza que eu não fico mais nenhum dia aqui. Então eu tenho os dois momentos, assim. Quando a gente chega num país novo, a gente tem aquele encantamento ainda, né? Tudo é bonito, tudo. E aí depois quando a gente começa a viver aquela cultura assim, aí a gente tem um pouco daquele choque e aí é realmente talvez a gente se redescobrir, de descobrir nossa identidade quanto imigrante, assim, também acho que acontece muito isso. Isso que você está chamando de identidade, né? É muito caro, assim, para imigrantes no meu atendimento com imigrantes, né? Muitas vezes a gente se transforma tanto, passa por tantas experiências, né, de fato, e aí a gente chega na terapia, assim, eu já não sei mais quem eu sou, sem minha pamonha, sem meu, sei lá, né, minha polenta, de outro lugar, sem meu churrasco, eu não sei mais quem eu tô falando muito de comida. Vamos usar outro exemplo. Eu não sei mais quem eu sou sem meu funk, né, minha música brasileira. E e aí, a gente vai vendo que é possível não só ter uma identidade, mas várias, né? E que mesmo que a gente não fosse imigrante, essa identidade ela só teria transformações, né? E eu acho que ser imigrante só coloca um holofote nisso e amplifica essa experiência de se transformar, né? Porque não tem como ser imigrante se você não está exposto a variadas experiências, né? Às vezes eu fico pensando se eu tivesse ficado em Goiânia, minha vida permaneceria muito assim, a mesma, né? E aí você se torna imigrante, você se expõe a milhares de interações diversas, né? Línguas, culturas, e isso vai sim transformar a sua identidade. Em outras palavras, o que você gosta, o que você não gosta, o que você antes suportava e agora você não suporta mais, né? E por aí vai. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala da temperatura. Em Goiânia é muito quente. Aí muita gente sai e fala: não, mas eu gosto do frio, eu não aguento calor, eu quero dia nublado, chuva. Aí chega aqui, passa por esses invernos rigorosos, né? Difíceis, escuros, e a gente fala: não, não quero mais passar pelo frio, né? Se eu pudesse, eu passava o inverno daqui no Brasil e o verão da Europa na Europa. Então são coisas que mudam, né? Porque a nossa experiência traz novos dados, traz novas
informações para a gente ir processando. Porque a gente às vezes entende, minha identidade é uma, né? E se forma lá, muita gente tem ideia do senso comum que se forma na adolescência, né? Só que está o tempo todo se formando e se destruindo e construindo novas identidades, né? Até a nossa morte é assim. E é interessante a gente compreender dessa forma, porque aí a gente também se abre para a mudança, se abre para o novo, né? Da mesma forma que a gente tem condições de respeitar aquilo que a gente não quer largar mão, né? Aquilo que a gente não quer destruir, em outras palavras, aquilo que a gente quer preservar. Né? Então, às vezes, uma forma de ver o mundo, uma forma de interagir com as pessoas, às vezes alguns hábitos, alguns rituais, né? É importante a gente entender o que a gente está disposto a abrir mão e o que não, e que não é, que está tudo bem não querer abrir mão, né? A cultura eurocêntrica diz para a gente que o que a gente aprendeu não presta muitas vezes, ou que não é bom, ou que é pior do que o que existe aqui, a forma de viver da Europa, né, do norte global, quando na verdade não é assim. É importante sim o que a gente aprendeu, é importante sim, até as violências pelas quais a gente passou, né? Até o que é assim visto como negativo no nosso país, porque forma quem a gente é, né? Então, eu acho que é muito legal a gente olhar para a identidade como algo, como uma formação, como algo que se forma de maneira não linear, né? E que está em constante transformação. Eu andei lendo algumas coisas sobre imigração, psicologia, e uma das coisas que as pessoas pontuavam é a questão da ruptura social. Por exemplo, você já se entende como um profissional de determinada área, você tem ali sua posição social, acho que era esse o termo que eles usavam. E aí, de repente, você chega num novo país e aí você não sabe mais, talvez, como se posicionar. Eu acho que eu tive um pouco disso, assim, porque no Brasil eu tive uma carreira de 15 anos, quase 15 anos, que eu trabalhava com fotografia e audiovisual, produzia cinema, produzia clipe musical, documentários. E aí, quando eu cheguei na Europa, eu realmente não me via mais nessa posição. Meu primeiro emprego, que foi um subemprego, na verdade, a maioria dos meus empregos na Europa foram subempregos. Assim. Eu fui trabalhar na Bélgica, eu trabalhava numa empresa de limpeza, e aí a gente fazia a limpeza de uma academia. E esse foi meu emprego na Bélgica, e trabalhava como fotógrafo freelancer. E aí eu cheguei num país também que só fala, numa região do país, né, que só falava francês. E eu não falava francês, eu tive que aprender a língua. Então foi uma questão de reaprender tudo mesmo. Aí eu vim para a Holanda, que eu trabalhei como fotógrafo, freelancer também, mas eu trabalhei só como fotógrafo. E aí eu fui para Portugal, porque eu consegui um emprego justamente na minha área, produção audiovisual e tal. E aí eu fui para Portugal. Só que não foi uma experiência muito boa, porque eu cheguei lá, o primeiro mês que eu trabalhei, eu não recebi o valor que era combinado e eu tive alguns problemas. E aí eu falei, não, eu vou ficar em Portugal. Aí eu fui para outro subemprego, eu fui trabalhar na construção civil. Eu falei, não, construção civil aqui é o que eles pagam bem, assim, o salário era bom, realmente. E aí eu falei, não, vou trabalhar na construção civil. E aí, quando eu vim para Holanda de novo, eu fui trabalhar num restaurante como cozinheiro. Aí eu já não considero que é um subemprego. E aí eu saí desse restaurante, eu não estou mais lá, que era em Amsterdã aqui. Mas aí eu acredito que tem um pouco disso de você ter uma ruptura nesse processo. Eu não sei se com você foi assim. Talvez seja um pouco disso ali. As pessoas têm um choque cultural. No meu caso, teve a língua, que eu não falava. Fui trabalhar num emprego que eu desconhecia e era totalmente novo e diferente para mim. Mas foi importante esse momento. É o que você falou, talvez um pouco, que eu vivi a minha vida toda, ela não acaba ali e começa uma outra vida. Você começa uma outra vida, mas trazendo tudo que você
já viveu no passado. E é legal você trazer isso porque eu não falei isso quando você me perguntou do que aparece de mais sofrido, né? O que aparece de mais como queixa na clínica. E essa questão da ruptura com a carreira, né? Porque a gente fala muito das rupturas em relação à cultura, né, em específico, né? Rituais, formas de viver, clima. Mas a ruptura com a própria carreira, igual no seu caso, que foi uma experiência extensa, né? De 15 anos, dá para viver bastante coisa. Tanto é que você foi citando as várias experiências com audiovisual que você teve. Traz mesmo muito sofrimento, né? Você romper. E principalmente quando é um rompimento assim, que você sai de uma área e vai para outra completamente diferente. Nem para todo mundo, né? Porque alguns estão esperando vir para fora justamente para romper mesmo, né? Mas para quem gosta daquilo, que passou muito tempo fazendo, pode ser bem sofrido, né? E aí eu não tenho como não me lembrar de como que a própria psicologia, inclusive, que trabalha com imigração no passado, entendia, né, que imigrantes tinham que largar tudo para trás, né? E se adaptar a uma nova cultura é assimilar completamente aquele novo jeito de viver, né? E se a gente for pensar assim, o quanto isso é violento com os imigrantes, né? De maneira geral, porque aí é a mesma coisa que dizer, deixe de ser você, jogue fora e comece do zero. E não é assim na prática, né? Eu não sei se com você é assim, mas geralmente a gente, mesmo deixando uma carreira, a gente leva com a gente, né? Na minha experiência, por exemplo, eu sou até hoje eu ainda dou aula de inglês, né? E eu carrego isso comigo, mesmo que eu seja psicóloga e que eu gaste a maior parte das minhas horas com isso, ou quando eu trabalhei em Goiânia, né, com eventos e recepção de eventos e tal, isso tá comigo, não tem, teoricamente não tem nada a ver com a psicologia ou com a profissão de professora, mas tem, porque é a forma como foram meus primeiros empregos, por exemplo, né? Os meus primeiros trabalhos. E foi ali que eu fui construindo o meu significado de trabalho, de trabalhar, né? De estar em relações de trabalho em geral. Então, não tem como a gente apagar, né? Se a gente está tentando apagar, isso é um modo antigo de ver, né? Inclusive eurocêntrico também, de que você tem que apagar porque o que você tem não serve mais, né? E isso é muito destruidor de identidade. É isso, você tem que assimilar a nova cultura, mas saber de onde você veio, trazer a sua bagagem, aceitar. Acho que tem muitos pontos para ser relevado e não só essa questão, você mudou para outro país, então é assim, agora o novo é assim. Tanto é que se fosse isso, por exemplo, eu vejo muito caso de discriminação, eu via na Bélgica, eu acho que de forma geral na Europa tem um pouco de discriminação contra muçulmanos. E aí você vai chegar num país novo, não significa que você tem que abandonar a sua religião. Você tem que se reinventar ali de alguma forma que seja confortável, não sei se é essa palavra para Se é que é possível, né? Ou minimamente confortável, minimamente possível de se viver ali com a sua religião e com a diversidade, né, de formas de viver. A questão com a discriminação, né, com o preconceito com muçulmanos, ela dá outro podcast, né? Mas, realmente, muito comum. Né? é porque discriminação contra imigrante ela acontece em diversas esferas, né? É igual a gente estava falando, tem a questão Uhum. do colonizador ali, tem às vezes por causa da língua, por causa da cor, por causa da religião, por causa que você é de um país inferior, e você talvez tem essa questão do pertencimento, é tão difícil pertencer a um novo lugar, por isso também as pessoas estão sempre te julgando. Você vai ser sempre o imigrante, o diferente. Como lidar com isso, assim, sob a óptica da psicologia?
passei muito tempo me perguntando, inclusive, na minha pesquisa de mestrado foi o que eu pesquisei, né, formas de resistência em relação a esse olhar, especificamente sobre mulheres brasileiras, no meu caso, na minha pesquisa. E eu vi que tinha muita gente falando assim: "Ah, você tem que para se adaptar, você tem que ser flexível, resiliente, blá-blá-blá". Tá, mas o que que é ser resiliente? O que que é ser flexível, né? E é isso mesmo que tá precisando? Né, então o que que eu fiz? Eu perguntei para mulheres brasileiras aqui em Portugal o que que é que elas fazem para sobreviver e quando o que que é que elas fazem quando elas sofrem preconceito, né. E as formas são diversas, variadas, né, justamente por aquilo que a gente estava, conversando agora há pouco, que a identidade, ela é única, né, não tem como ninguém no mundo ser você, Marcelo, né, e não tem como ninguém ser eu, Caroline. Então, isso vai determinar também a forma de cada um de se defender, de se integrar, né, e vai depender daquilo que eu falei também no início, de qual é a sociedade receptora, né. É uma sociedade que tem consciência histórica, social, de classe, né, então a gente precisa, de compreender aonde é que chega, para saber também o que que é que cabe, o que que é considerado se defender. Para ilustrar o que eu estou falando, eh tem muito uma crítica, né, a pessoas imigrantes que acabam se unindo aos nativos, né, e se voltando contra os imigrantes, né? Por exemplo, quando brasileiros se unem aos que é o famoso, a gente tem um psicologia social, uma teoria que explica isso no sentido de o opressor se tornando, não, o oprimido se tornando opressor, né? Que também é de Paulo Freire. E aí, numa dessas entrevistas, né, a mulher imigrante, me contou, né, de situações no trabalho dela em que ela procurava, né, se comportar como uma pessoa portuguesa para que ela não sofresse preconceito, né? Isso, em visões antigas, né, seria muito criticado. Nossa, mas ela está se tornando quem a oprime, né? Mas também é uma forma de defesa. Ah, não é ideal, ok, mas é o que aquela pessoa consegue naquele momento, né? E tem formas, que tem outras formas, por exemplo, que eu acho muito potente aqui, como a comunidade brasileira, né, aqui em Portugal é grande, é bem legal, dá para contar com isso, que é a formação de coletivos, né? Eu tive o grande pulo do gato da terapia de muitas pacientes minhas, acontece elas compreendem que não é sobre só estar com os nativos, que é potente também estar com imigrantes, e aliás, muito potente, né? Às vezes é só ali que você vai se sentir compreendido, né? Então, sei lá, pacientes que buscavam só espaços em que tinham nativos, né? Que eles sofriam muito preconceito e tal. Você não tem que ficar o tempo todo tentando se fazer caber num lugar em que não te querem, né? Em que claramente você sofre violências. Então, se fortaleça, faça parte de coletivos, de espaços em que há pessoas que estejam minimamente abertas também para a realidade imigrante, né? E conexão, ainda assim, com a própria cultura, né? Tem muito você já deve ter escutado. Não, se você for para fora, não fica longe de brasileiro, né? Para você aprender a cultura local. Ok, mas também é importante você manter sua conexão com a cultura, com seus rituais, né? E isso também te mantém de pé aqui fora. Você já passou um monte de dica preciosa para qualquer um que já é imigrante ou que quer imigrar, mas se você pudesse resumir em uma dica, o que você falaria para as pessoas que querem imigrar, com uma dica muito valiosa do que elas poderiam fazer? Pode duas? Pode. Uma, eu falei mais ou menos, em relação a pesquisar, né, virar jornalista entrevistadora de pessoas, de reportagens. Eu acho que se conhece muito de um país pegando lá o jornal local e tentando ver como é que é ali a história, né. E principalmente quais são as narrativas sobre imigrantes, né. Então o que que se fala aí sobre imigrante brasileiro, nos Estados Unidos, né. O que que falam, como é que vem, imigrantes brasileiros, em Portugal. Como é que vem na Holanda. Procurar saber para além da narrativa hegemônica, né. Isso é uma dica. E a outra
é em relação a procure pessoas, né? Eu acho que é claro que isso varia de realidade para realidade, mas mesmo quando você chega num país, né, numa cidade em que você conhece pessoas ali e tal, você já está tranquilo, procura mais. Nunca é demais poder contar com uma rede ampla de diversas pessoas de diferentes cidades, talvez, né? Porque eu acho que isso é o desfalque maior, assim, de você sair de onde você mora, que você tem ali todas a sua rede pronta, que você talvez nem teve que lutar por ela, né? Que já está ali, e ir para um lugar onde que muitas vezes é muito limitado essa rede de pessoas, né? E até porque tem essa dinamicidade da vida de imigrante que gente vai embora e volta o tempo todo, né? Eu já tive melhores amigos aos montes aqui que foram embora, né? E em contraponto com o Brasil, que às vezes você tem um amigo a vida inteira. Aqui na Europa é muito diferente do Brasil. Como que é essa questão de criar laços sendo imigrante? É um pouco, você já falou na sua questão anterior, que às vezes eles vão embora, mas você acha as amizades aqui são parecidas com as amizades que você tinha no Brasil? É, o que é similar, o que é diferente dessa aproximação, às vezes, também? Na Holanda, eu não tinha tanta necessidade de estar buscando pessoas da minha cultura. Eu acho que porque o contexto foi diferente, eu sabia que eu ia ficar um ano, né? E eu não tinha saudades do Brasil, né? Assim, aqui eu tenho muita. Então, buscar comida, música, pessoas, né, que entendam minimamente, né, da realidade de ser imigrante. Tinha até onde eu pratico esporte só tem portugueses e tem essa pessoa que é falante do português. Eu não sei de onde ela é, vou perguntar ainda. Mas eu vi que ela era imigrante, ela também viu que eu era imigrante e a gente sorriu uma para outra, né? Então, assim, essa esse encontro de pessoas que sabem um tanto da sua experiência, sem você ter que explicar muito, isso faz muita diferença, assim. Às vezes a gente está lá batendo, dando murro em ponta de faca, querendo fazer amizade com nativos que não estão sendo receptivos, né? E muitas vezes a gente não tem os meios também, né? Com essa coisa do trabalho online, eu sofro muito com isso porque eu trabalho 100% online. Então, não tem aquela rede, né? Depois de terminado o mestrado, não tem nada que me faça ir todos os dias encontrar pessoas. Né? Então, eu tenho que fazer isso acontecer, dá trabalho. Né? É sofrido, é solitário. E aí, eu acho que o formato, às vezes, que a pessoa trabalha, né? Se é remoto, se não é, isso interfere muito na maneira de interagir. E as expectativas que a gente tem sobre as relações também, quando a gente é imigrante, né? Ah, às vezes eu acho muito emblemático, assim, dá bastante discussão o Natal, né? O Natal, final de ano, quando tem muita gente de férias, e geralmente é quando se passa com família ou com um núcleo que você se sente ali familiarizado no Brasil, e quando você está longe, você não tem, né, onde passar. Então, o quanto que essas pequenas datas, né, esses pequenos momentos assim do ano, eles são representativos de que ser imigrante pode ser bastante solitário também. Não necessariamente, né? Mas pode ser bastante solitário, por mais que você tenha pessoas, né? E às vezes por não ter aquele núcleo fixo, né? Igual uma família, né? Uma equipe de trabalho. E aí isso é um desafio, eu acho, né? Principalmente no trabalho online. Queria agradecer a sua participação aqui, aceitado o convite. Espero que muitas pessoas que vejam isso se sintam inspiradas e motivadas e abraçadas também pelas suas palavras. E quem quiser marcar uma consulta, que é imigrante e precisa de um apoio psicológico e quer marcar uma consulta, qual a forma de te encontrar? Eu acho que o jeito mais fácil é com o link que tem no Instagram, na biografia do Instagram, já cai direto no meu WhatsApp, e eu sou minha própria secretária, então você vai estar falando comigo mesmo. E pode fazer ligação, né? Se for daqui de Portugal. Eu estou com a agenda aberta também.
O atendimento é 100% online, mas a gente conversa um pouco antes, sobre as possibilidades, né, impossibilidades desse processo acontecer. Então, eu vou deixar aqui todos os links na descrição desse vídeo. Vai ter o link para o seu Instagram e lá as pessoas podem achar seu WhatsApp, conversar com você, marcar uma consulta. Queria aqui reforçar e agradecer a sua presença e por ter aceitado esse convite. Muito obrigada pelo convite, Marcelo, foi uma conversa muito gostosa. Aqui a gente parece algo, assim, mecânico, formal, né, porque tem entrevista e tal, mas não é, porque, isso aqui também é encontro de imigrante com imigrante, né, isso aqui também faz, igual quando as pessoas falam: "Ah, tudo é networking", né, não é só sobre isso, mas tudo é possibilidade de estabelecer relações com o imigrante, né, isso é muito valioso. Então obrigada pela escuta, pela troca, e até uma próxima.